Fala, meus queridos! Bem-vindos a mais um vídeo da Loitec Cursos. Nós vamos continuar o nosso curso de Programando com a Inteligência Artificial. Hoje nós vamos ver o projeto que nós vamos construir. Cadê minha cena principal aqui? O projeto que nós vamos construir é esse, o Alloy Blocks, o projeto de blocos. Nós já vamos entender mais sobre ele. Voltemos para a nossa tela aqui para eu pedir para vocês se inscreverem, deixar um like. E aí tem o Pix para quem quiser contribuir com o nosso projeto, mandar um cafezinho, tá o Pix aí no canto da tela. É isso aí, sem mais delongas, vamos para o nosso projeto. Muito bem, nessa segunda aula eu vou apresentar para vocês o Alloy Blocks, que é esse projeto de blocos. A ideia é simples, é fazer uma tela, mas o projeto é bem complexo, tá? A ideia sim é simples, é fazer uma tela em que a gente arraste componentes aqui para a área de desenho e ele construa em forma de blocos os comandos para enviar para um Arduino. Ah, verdade, deixa eu ver, para quem não conhece o Arduino, arduino.cc, deixa eu apresentar para vocês aqui o Arduino. Ele está bem moderno, tá? Agora ele tem até aqui para profissionais, a nossa área é mais de educação. Bom, vamos por aqui que acho que é mais fácil para vocês verem o que é um Arduino Uno, que é essa plaquinha, que ela é uma placa educacional. Ixi, eu entrei aqui no modo de compra, né? Mas tudo bem. É uma placa educacional de robótica aí para quem quer construir circuitos de eletrônica. E nesse chip principal aqui, ó, é gravado a programação. Essa programação ela é feita num código C++. Deixa eu abrir o Arduino aqui para vocês poderem ver. Então, esse código gerado... Então, nós vamos criar o Vibe Coding do Arduino. Esse código gerado, que é em C, tá vendo? A gente vai transformar ele em Vibe Coding. Então vamos continuar aqui nossa apresentação. Já apresentei o Arduino para vocês, que é essa plaquinha que recebe esse código. Então o projeto ele é complexo. É um projeto educacional para programar Arduino em blocos. Então tá, aí eu falei aqui do Arduino Vibe Coding, que é a mesma coisa da programação, né? As pessoas gostam de criar aplicativos e tudo, mas ninguém tem paciência para aprender a programação. A inteligência artificial veio para ajudar com isso e foi criado o Vibe Coding. E nesse caso aqui, é criar essa plataforma educacional para programar Arduino apenas arrastando blocos. Então nós temos as características principais do projeto, que é justamente arrastar blocos, montar a lógica, aí visualizar o código que foi gerado a partir dos blocos montados, compilar esse código e enviar para o Arduino. Por isso que eu falei que o projeto é complexo. A gente também futuramente vai ter um monitor de serial e um simulador, que eu botei como opcional. E o projeto é open source, então é um projeto que eu vou publicar no GitHub e deixar aberto para vocês poderem usar ou modificar da forma que vocês quiserem, agregar plugins, extensões, do jeito que vocês quiserem. Então esse aqui é mais ou menos a cara, que eu já montei uma versão aqui, ele montou isso daqui, e o código gerado fica desse lado, a gente tem um botão para carregar no Arduino Uno e para salvar. Na verdade, Arduino Uno não, na verdade, né, você tem que escolher o Arduino e tudo, a gente vai ver sobre isso. A gente vai usar esses componentes que são... esse aqui futuramente, o Wokui, não sei falar. Mas é uma plataforma online de simulação de microcontroladores. Então, quando a gente for fazer a parte de simulação, a princípio o programa, nosso sistema vai funcionar com o Arduino conectado no computador. Mas futuramente vai ter a opção de simulador para você não precisar de nada conectado no computador. O Blockly. Blockly é o que a gente vai usar para fazer essa interação de arrastar e soltar os blocos e os conectores. Ela foi criada pela Google em 2011, mas foi comprada pelo Raspberry Pi Foundation. Tá? Eu estudei isso, eu estou bem estudado. Muito bem, então a conclusão é essa, que a gente vai montar esse sistema. Deixa eu ver aqui no meu roteiro se não faltou nada. Sim, faltou, tem um monte de coisa para a gente fazer ainda aqui. Então vamos acelerar a conclusão. E então é montar esse sistema e eu espero que auxilie vocês a desbravar esse novo mundo das IAs. A gente vai fazer junto isso aqui, copilotando a IA. Mais informações no alloytech.com.br, vou colocar uma seção sobre esse curso lá também. Sim, agora mostrar para vocês como que eu comecei a criar esse projeto. Eu vim no... não deixei preparado, mas eu basicamente vim no chat GPT. Aqui, ó. Plano de ação Arduino No Code. Então o que eu fiz basicamente foi criar um prompt, aí pedindo para ele atuar como arquiteto de soluções, elabore um plano de ação para construir um sistema educacional que o aluno possa criar e subir código no Arduino Uno. Mas em forma de no code, ou seja, o aluno arrasta blocos, expliquei para ele tudo, gere um relatório, barará. E aí sim, no final eu pedi, gere um relatório de opções de tecnologias para usar e qual tipo de interface será usada.
Aí ele veio dizendo para mim como é que ele imagina a arquitetura. Aqui ele deu duas opções, uma opção aqui mais complicada, uma mais simples. Deixa eu ver aqui. Assim, para resumir, o que eu fiz? Eu fui pegando as partes mais interessantes que eu achava que era legal e fui jogando isso aqui, ó, para esse documento de texto do Google. Dá licença que eu vou tomar meu café. E aí coloquei como projeto Alloy Blocks, Arduino No Code, a descrição, características, detalhes técnicos. Aqui já é mais preferência minha. Eu pedi para usar o back-end em .NET, com DDD, banco de dados MySQL, que eu vou fornecer as instruções para conexão no MySQL TXT. Autenticação do JWT, parará, testes unitários. O front-end com React mais Vite, isso aqui também eu pedi para ele. Então, são detalhes técnicos que aí você não precisa colocar e ele vai tomar a decisão por conta dele. Mas eu prefiro porque eu quero que saia do jeito com a minha cara. Mas não é obrigatório. E diferenciais da próxima fase, gamificação, desafios, ranking, etapa, parará. Arquitetura distribuída. Aí ele criou, então isso eu copiei dele, ele criou essa arquitetura aqui distribuída, acho que eu pedi para ele alterar alguma coisa, eu conversei bastante com ele aqui, ele fez até um exemplo de tela. Essa arquitetura aqui que foi a que eu copiei, que eu achei interessante, em que tem um front-end web, que vai apresentar aquela tela que nós vimos aqui, vai apresentar isso aqui, é essa tela exatamente aqui, ó. Esse é o front-end web, então o aluno vai entrar pelo site, alloytech.com.br/alloyblocks. E aí ele vai fazer o quê? Então ele vai ter o React usando o Blockly, que é essa extensão para o React funcionar como esse arrastador de blocos. A back-end em API, tudo isso vai ficar na internet na minha hospedagem, vamos dizer assim. E a API vai ter os serviços educacionais de usuário, cursos, projetos, né? Para salvar o projeto vai tudo salvar no cloud, na nuvem. Vai ter a conexão via browser com o PC do aluno, então vai estar no navegador e vai executar o editor do Blockly, né, com as extensões instaladas e parará. Quando o Blockly pedir alguma ação do tipo salvar ou... no caso, salvar é aqui, né? Mas no caso de compilar e subir o código para o Arduino, o que ele precisa fazer? Ele vai ter que se comunicar com um agente local. Aí isso também foi sugestão do ChatGPT. Foi usar o Node.js. Aí ele recebe o código, compila, faz o upload e abre o monitor de serial. E aqui tem uma conexão USB com o Arduino, que vai estar espetado no computador. E aí descrevi, isso também tudo copiei dele lá, tá? Ele que escreveu, fui pegando as melhores partes, ajustando porque eu queria. E fui copiando e colando aqui, ó, o que fica na web. Então vai ter o front-end, que vai executar o navegador, vai ter o editor visual de blocos, a geração do código Arduino, salvar projetos, cursos e exercícios. Isso aqui é mais futuramente. O fluxo de trabalho é que o aluno arrasta os blocos, o bloco ele gera o código C++ para a gente, e o código é enviado para o agente local fazer o upload no Arduino. Então é realmente uma ferramenta de trabalho, uma ideia, né, que o aluno vai ter para poder fazer isso. O back-end em API, né, em ASP.NET, funções de login, gerenciamento de usuário, salvar projetos, parará do piriri. O banco de dados ele já criou umas tabelas aqui, tudo isso quem fez foi o ChatGPT. E por que eu faço dessa forma? Eu uso primeiro o ChatGPT para depois ir para o Antigravity. Então eu faço a parte de planejamento e tudo, peço para o ChatGPT me ajudar. Eu vou tendo mais ou menos a linguagem que eu vou trazer para dentro do Antigravity. E aí eu também economizo um pouco de token, porque se vocês estiverem usando a versão gratuita, se vocês usarem muito token, vocês vão ser barrados de ter que esperar 5 horas. Eu tenho a versão Pro, que eu pago R$100 por mês. Mas ela deixa fazer muita coisa. Eu cheguei a conseguir atingir o limite de tokens lá, mas eu estava abusando. E então eu vi um vídeo de um cara dizendo isso, falando, olha, usa uma outra ferramenta para você fazer um planejamento, depois você já traz tudo pronto e faz o Gemini trabalhar. Aí sim economiza token de um lado. Eu tenho o plano gratuito do ChatGPT, então eu uso aqui até ele reclamar e volto pro Gemini. Dito isso, a gente vai ter o agente local, que é o componente crítico do sistema, isso o aluno vai ter que instalar na máquina dele, que vai conectar a aplicação web com o Arduino. E vai ter um browser com WebSocket e comunicando com o local agente e o local agente comunicando com o Arduino via serial USB. Ele recomendou Node.js, eu aceitei porque fica bem simples, né? Ele já bota as bibliotecas que vai precisar, as funções de detectar o Arduino, que ele vai precisar fazer, e detectar o Arduino /portas USB. Compilar o código, gravar o firmware, que é subir para o Arduino, e abrir o monitor de serial. Isso aqui depois eu vou fazer futuramente. Aí precisa instalar junto com o nosso pacote de instalação, a gente vai ter que instalar o Arduino CLI, que é o executável utilizado para fazer a parte de compilação de subir para a plaquinha do Arduino. E o AVR-Dude, esse é o AVR-Dude que é responsável por subir. O Arduino CLI é responsável por verificar portas, achar o Arduino, baixar dependências, compilar, etc. E tal.
Aí a comunicação detalha mais um pouco, aqui ele dá um exemplo de como que ele vai enviar isso para o agente compilar e enviar para o Arduino. Aqui a interface de sistema numa forma aqui bem simplificada. E esse é o nosso arquivo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou baixar ele. Arquivo, baixar. Eu estou no Google Docs, tá? Eu poderia até integrar com... como é da plataforma Google, eu poderia integrar com o Antigravity. Mas aqui eu vou fazer uma integração mais manual. Vou baixar o PDF. Esse PDF está aqui na minha pasta de downloads. Eu vou, ó, tá vendo? Agora vamos seguir o roteiro aqui, ó. Criar a pasta do projeto. A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar a pasta do projeto. Então, nova pasta, Alloy Blocks. Eu gosto de usar assim, ó, tá vendo? O meu caminho fica numa pasta dev e na pasta que é a empresa que está fazendo. Eu tenho outras empresas que eu atendo, então eu separo por pasta de empresa. E aí, quando eu entrar no Alloy Blocks, o caminho vai ficar bem simples, ó, sem espaço, sem problemas e nada de caminho comprido. Então eu gosto de usar dessa forma. Aqui nessa pasta é onde ele vai colocar todos os artefatos, as coisas geradas e os códigos também que a gente tiver. Eu gosto de fazer uma pasta também a princípio, isso é coisa minha, tá? Chamada documentos. Porque é justamente aqui que eu vou jogar esse documento que a gente acabou de baixar, ó. Vou dar um Ctrl X nele aqui e volta na documentos e jogo ele aqui. Eu tenho um outro, deixa eu achar aqui, peraí. Aqui, eu achei, ó. É esse arquivo mysql.txt. Esse cara aqui, eu vou voltar em AlloyTech, Alloy Blocks e jogar em documentos também. Porque esse cara, depois eu mostro para vocês a senha, depois eu mudo no banco, não tem problema. Vai mostrar a senha, mas não tem problema. Ele tem os dados de conexão, cadê aqui? Deixa eu já mostrar aqui. Ele tem os dados de conexão para o servidor que eu tenho lá, que é no HostGator, que tem o MySQL instalado. E aqui eu já tenho as informações que ele vai usar para acessar. Então tá, vamos seguir o roteiro. Cadê nosso roteiro aqui? Aí, sim. Então criamos a pasta, vamos abrir o Antigravity. Seguindo o roteiro. Aqui no Antigravity, a gente já configurou na aula passada, então nós já estamos na interface dele para começar a trabalhar. E basta vir nesse botão grande azul aqui, Open Folder. Esse botão vai te dar uma tela para você escolher a pasta. Eu vou escolher AlloyTech, Alloy Blocks e Select Folder. Simples assim. Ele vai perguntar se eu confio nos autores, como sou eu que estou desenvolvendo. Tá vendo? Não perguntou, mas para vocês vai perguntar. Porque a pasta já existia, eu estou refazendo o vídeo, então ele não perguntou. Mas para vocês vai perguntar se confia nos autores, você diz que sim, aperta o botão que sim. Então aqui agora eu tenho o nosso querido PDF com toda a descrição do projeto e o MySQL.txt aqui com as configurações. Agora vem uma parte interessante, porque eu poderia começar realmente dizendo aqui, olha meu amigo, aí que tá. Tá vendo? Eu não estou seguindo o roteiro. Vamos falar um pouco do Antigravity Kit 2.0. Antigravity Kit. É esse Voodoo aqui, ó. Voodoo Antigravity Kit. Esse cara aqui. Ele instala pra gente um monte de agentes, de workflows e um monte de ferramentas. Que são aqui, ó. O que está incluído? Tem 20 agentes especialistas, ó, em front-end, back-end, segurança, PM, QA e por aí vai. Skills, ó, ele tem 37 skills de domínio específico de conhecimento, né? Skills de conhecimento. E workflows, ó, tem 11 workflows. Uma vez que instala, ele diz que não precisa mencionar o agente explicitamente, que o sistema vai automaticamente detectar e aplicar o especialista correto. Então, quando você fala, adicione JWT Authentication, aí ele vai falar, aplicando o agente Security Auditor. Né? Mais Back-end Specialist. Né? Agora o Fix Dark Mode Button, que você quer consertar no front-end, usando o Front-end Specialist. Então a gente vai usar essa ferramenta aqui, essa extensão, para ajudar a gente a programar melhor. Que mais que ele fala? Que os workflows, que eu achei interessante. Ó, Brainstorm, esse que eu quero usar a princípio, que é o que vai explorar as opções antes da implementação. Criar debug também, quando dá algum erro eu posso pedir para ele usar o workflow de debug para depurar os erros com mais eficiência. Que mais tem? Aqui, Orchestrate. Orchestrate vai orquestrar vários agentes para resolver um problema de várias camadas da aplicação. Eu cheguei a ver um exemplo desse, parece ser interessante, mas é um uso bem específico. O Plan, para destrinchar as tasks. O status, o teste é legal para gerar e rodar testes. Então aqui a gente vai trabalhar com testes unitários, a gente vai usar ele também. Olha só, um exemplo, Brainstorm Authentication System. Então aqui nós já vimos o Antigravity Kit 2.0
e vamos ver como instala. A instalação dele é simples, a gente pode instalar por projeto ou globalmente. Eu vou instalar aqui, no nosso caso, só para o nosso projeto, por enquanto. Então eu vou usar essa primeira opção, voltar aqui no Anti-Gravity e selecionar aqui no menu, olha lá em cima, Terminal, New Terminal, é onde eu digito comandos. E aqui eu vou dar um clique com o botão direito, eu clico com o botão direito do mouse e já cola automaticamente. E eu posso dar um Enter aqui para ele instalar o nosso kit. Então nós vamos terminar por aqui, porque agora eu recomendo fazer o seguinte, fecha, ó, terminou de instalar, fecha o terminal, fecha o Anti-Gravity e abre ele de novo. E para testar, então agora vamos lá, agora eu carreguei aqui e quero usar o Brainstorm. Brainstorm. Tem mais alguma passo da instalação que eu perdi? Por que não está funcionando o Brainstorm? Tá, eu vou ter que verificar melhor isso, da gente ver a instalação na próxima aula no começo, por que não está trazendo Brainstorm para mim aqui. Mas uma última informação é que a gente vai usar o Gemini Pro High, tá? Então, ele é o que faz a parte mais cuidadosa, que pensa e tudo e não sai fazendo de uma vez. Então eu vou verificar aqui depois por que foi que aconteceu e por que não instalou direito, mas vamos voltar aqui para a nossa despedida. É isso aí. Hoje finalizamos por aqui. Digam o que vocês estão achando aí do Anti-Gravity com Gemini. Não me deixem sozinhos nesse curso. Eu quero comentários, mesmo que não sejam bons. Não tem problema. Eu aguento. Mas é isso aí. Participem então comentando, porque isso ajuda também a divulgar os vídeos do canal. Certo? Voltamos na próxima aula para continuar nossa implementação, programando com inteligência artificial. Beijos, fui!